Olá! Na segunda semana do mês de fevereiro do ano de 2022, ocorreu um incidente durante a transmissão do programa Flow Podcast. Esse incidente foi durante uma entrevista com dois políticos e um dos participantes, um dos apresentadores do programa, opinou sobre uma questão polêmica envolvendo o nazismo e com falas antissemitas. É importante deixar claro aqui que eu repudio esse tipo de comentário e de maneira nenhuma posso concordar com falas que são referentes ao nazismo e principalmente antissemitas. Mas como esse caso ele teve uma repercussão muito grande e devido a esse incidente a empresa até corre o risco de ser fechada, tendo aí 80 funcionários aproximadamente, eu achei importante e usar esse caso, que ficou bastante polêmico e conhecido, pelo menos aqui no Brasil, usar esse caso para explicar como ocorrem os problemas de incidentes de segurança que também podem levar uma empresa a encerrar as suas atividades. Eu sou o Fábio Sobieck, sou especialista certificado em segurança e privacidade e no episódio de hoje a gente vai rever alguns pontos dos planos de resposta a incidentes e outros planos que ajudam as empresas a passarem por situações difíceis como essa. Bom, obviamente, nós não podemos chamar o que aconteceu com o Flow Podcast de um incidente de segurança. Então, o que eu estou utilizando aqui é um incidente normal que aconteceu dentro da empresa e que está provocando todo esse tumulto e até o possível fechamento, encerramento das atividades da empresa. E vou fazer uma analogia para explicar para vocês como que um incidente de segurança, obviamente, ele pode ter o mesmo caminho e correr o mesmo risco que esse caso teve. Então é mais para a gente fazer uma analogia. Por que eu estou fazendo isso? Porque um incidente real de segurança, quando uma empresa é invadida e sofre com perda de dados, tem os seus sistemas atacados, por força da ética, se eu estiver envolvido no trabalho, obviamente eu não posso citar aqui em um programa aberto, público, como esse. E as empresas que passam por isso, os profissionais também não vão divulgar informações referentes à investigação ou informações internas. Entre nós, profissionais de segurança, a gente troca informação sim. Entre nós, de maneira sigilosa e, obviamente, pedindo que o outro profissional mantenha o sigilo daquelas informações, nós trocamos informações. Então, por isso que não dá para falar de um caso real, de uma empresa que foi invadida, porque, primeiro, eu não vou ter todas as informações, e segundo, que mesmo que eu tivesse, eu preciso manter o sigilo profissional. Então, eu estou usando esse caso aqui, que teve bastante repercussão, uma repercussão negativa em alguns casos, e eu vou citar e fazer uma avaliação lúdica, um comparativo com um incidente de segurança da informação. E como esses incidentes eles ocorrem nas empresas, sempre a gente deve estar preparado, monitorando os ambientes, igual eles deveriam monitorar as redes, monitorar os programas, preparar os planos de resposta a incidente, que é o primeiro plano que você vai tomar quando ocorre um problema, que você percebeu que ocorreu o problema, você vai pegar o script do plano de resposta a incidente e seguir o que está ali. Esse script ele já foi preparado previamente quando você está numa situação normal, que não existe um risco para o negócio ou alguma coisa. Então você está com a cabeça mais calma e tranquila. Ele serve como um guia, da mesma forma, eu uso muito aqui o exemplo da aviação. Se você está voando e de repente o motor para, você tem um checklist que você deve seguir. Obviamente você vai ficar nervoso com a situação, com medo da aeronave cair. Então existe um checklist que você tem que fazer em uma ordem correta das coisas que você deve tomar. Declarar emergência, tentar ligar o motor, tentar verificar alguma coisa, procurar um lugar para pouso e avisar a torre. Não necessariamente nessa mesma ordem, porque eu não conheço tanto da aviação assim.
No caso da segurança da informação, você seguir um script vai te ajudar a ter sangue frio para aquela situação de emergência. Então, por isso, o plano de resposta a incidentes ele é feito, preparado antes do evento ocorrer, e quando ocorre o evento, você simplesmente segue o plano. Existe também o plano de continuidade de negócios. O objetivo desse plano é que a empresa não pare de funcionar. Você vai ver o que é o mínimo necessário para essa empresa funcionar e vai ativar o mínimo necessário para que a empresa continue a trabalhar. E o último aqui é o plano de recuperação a desastres. Esse é um plano que, depois que você resolveu o problema do incidente, que as coisas já estão mais calmas, você vai seguir esse plano para voltar à empresa na sua capacidade total. Então, é como você sai daquela situação ruim e volta à empresa às condições normais de trabalho. Então, esses são os 3 planos que eu vou comentar aqui e nós vamos ver como que isso ocorreu, avaliando a timeline de eventos que ocorreu com o caso Flow Podcast. Bom, tomando por base num evento de segurança, a primeira coisa que nós temos que avaliar quando nós olhamos para o passado é determinar quando que o evento ocorreu. Então, no caso do Flow Podcast, a gente sabe quando o evento ocorreu. Ele ocorreu no dia 7 de fevereiro, a partir das 19 horas e 40 minutos, que foi quando o programa deu início à sua gravação e à transmissão em tempo real, ou seja, eles estavam em um ambiente live. Então, tudo aquilo que foi comentado e dito já estava sendo transmitido imediatamente. Obviamente, esses programas de podcast, eles transmitem, mas eles gravam também e depois eles publicam o vídeo e o áudio da gravação daquele programa que ocorreu ao vivo. Então, normalmente não existe edição posterior ao evento, né? Quando termina a gravação, eles não editam, eles mandam todo aquele vídeo, todo aquele áudio diretamente para as redes sociais. Então a gente sabe que o evento ocorreu por volta das 19h40, porque foi o início do programa, e o momento da fala do apresentador, a gente não tem o momento exato, porque o programa original foi apagado pela empresa. Então o Flow Podcast ele retirou do ar a gravação do programa. Então quem assistiu ao vivo assistiu, quem ficou para assistir depois não tem mais acesso aos arquivos. Na tecnologia, a gente vê muito isso acontecer. Quando você precisa investigar um incidente, às vezes a área de tecnologia ou apagou o log, ou sobrescreveu arquivos, ou restaurou um backup, e aí você perde informações. Então, é muito importante para nós, profissionais de segurança, tentar isolar o máximo possível o incidente, de maneira que ele não seja afetado negativamente e que a gente não perca informações relacionadas ao evento de segurança. Então, se você teve um servidor invadido, o ideal é você não mexer mais nesse servidor, não tocar mais nesse servidor, para que você consiga guardar as informações referentes ao ataque e consiga investigar isso depois para saber a origem, por onde ele entrou, o atacante, qual a vulnerabilidade que foi explorada. Então nós não temos aqui o momento exato do evento, então eu vou declarar que o incidente, como a gente está investigando, ele ainda é um incidente, depois a gente vai decidir se esse incidente ele vira um evento de segurança, uma invasão ou alguma coisa. Então, o incidente foi declarado às 19h40, que é o início do programa. E aqui é importante a gente ressaltar o seguinte: do evento ocorrido às 19h40 até a meia-noite do dia 7, eu não encontrei nenhuma menção à fala do apresentador em redes sociais como Twitch, ou como Facebook ou outras. Então, assim, a impressão que me dá, obviamente eu não assisti o programa ao vivo, que não houve uma percepção no momento da fala que aquilo se tratava de um problema, de um incidente. Vendo alguns vídeos
que foram recortados do momento exato da fala, até os próprios apresentadores e os participantes da mesa, que são os dois deputados, eles... Teve uma deputada que ela repudiou, ela fez alguns questionamentos no momento da citação, mas você nota que ali na mesa as pessoas não perceberam a gravidade daquele problema. Então parece que passou e ninguém percebeu que era tão grave. Então, na tecnologia isso ocorre também. Às vezes você está colocando um sistema, está monitorando o sistema, você não percebe que ocorreu uma falha grave. Você não percebe que o incidente já ocorreu. Mesmo porque os sistemas, eles rodam em back-end, numa máquina, alguma coisa, você não fica olhando para o sistema toda hora. Então vejam e notem que mesmo os participantes ou a equipe que grava o programa não se manifestou contrária à fala do apresentador e mesmo depois não há nenhum comentário em redes sociais. O primeiro caso que ocorre de um usuário mencionar numa rede social foi provavelmente às 4 da manhã, que um usuário do Twitter, chamado Luna__BP, faz um corte do vídeo e publica isso no Twitter e fala, ressaltando, olha, esse cara fez um comentário aqui relacionado a esse tema. E essa usuária, LunaBP, ela adiciona, dentro do contexto ali, um Twitter, uma pessoa que é conhecida da internet, que tem vários seguidores, que é o Easy Nobre. Então, quando essa pessoa, que é mais anônima, tem poucos seguidores, faz esse recorte, publica, chama a atenção para o problema e fala, olha, Easy Nobre, ocorreu isso aqui, o que você acha? A gente faz uma analogia que é o usuário declarando o primeiro incidente. Então, nós temos os pesquisadores de segurança e as pessoas que entendem, né, procuram bugs, os que trabalham com bug bounty, os especialistas de pentest. Estas pessoas, elas estão usando sistemas, seja um site de compra de passagens ou alguma coisa, e elas estão com um olhar atento a problemas, a vulnerabilidades. E estes são os primeiros, normalmente, são as primeiras pessoas a declarar um problema. Olha, eu fiz aqui a compra da minha passagem e eu notei que é possível mudar aqui alguma coisa, ou é possível injetar aqui um valor que não deveria estar. Então eles são os primeiros a encontrar um bug. Então nós podemos dizer que essa usuária, a Luna, às 4h17, foi a primeira pessoa a declarar o bug. Então, até então, era um zero day, vamos dizer assim. Um zero day é uma vulnerabilidade que poucas pessoas estão sabendo, ou ninguém conhece. É uma vulnerabilidade nova, um problema novo em um sistema, um bug novo. Nem mesmo o fabricante sabe daquilo. Então, a Luna, aparentemente, pela minha pesquisa aqui, foi a primeira pessoa a reportar em rede social que ali tinha um problema naquela fala e fez o recorte do vídeo. Às 4h53, o Easy Nobre responde essa usuária Luna, comentando, olha, de fato, realmente é um absurdo essa fala. Então nós podemos dizer e fazer uma comparação, quando uma pessoa reporta um bug para um site como o CVE, essa pessoa ela faz o registro de um bug. Ela diz, olha, eu encontrei esse bug aqui nessa aplicação. O CVE, que é uma entidade, uma empresa, ela confirma o registro do bug, ou às vezes, em alguns casos, confirma o bug, falando, olha, realmente nós testamos aqui a aplicação e conforme você está explicando, se executar o procedimento X, Y e Z, o bug apresenta e está registrada a vulnerabilidade. A empresa Mitre, que cuida dos CVEs, ela autoriza que você, ou pede que você avise a empresa que encontrou essa vulnerabilidade. Senão,
Se a empresa não tomar nenhuma ação, a CVE vai publicar, tornar público aquela vulnerabilidade que foi registrada para você. Então, o Easy Nobre aqui, no caso, ele está servindo da mesma maneira como a CVE. A pessoa encontrou a vulnerabilidade, notificou e a pessoa dá o destaque, olha, realmente isso é um problema. E com isso, e dado que o Easy Nobre é uma pessoa que tem vários seguidores, já às 4h53 ampliou o espectro, ampliou a informação, começou uma divulgação maior do incidente ocorrido dentro do programa. Depois eu fui e encontrei às 7h49 a primeira menção de um usuário no Brasil, porque aparentemente esse usuário Luna não mora no Brasil. Então foi o primeiro usuário que reportou o mesmo problema, né, às 7h49, e era um usuário do Twitter que também tem o selo de verificado, então é uma pessoa que tem vários seguidores, faz a menção em português também e faz um comparativo com outras falas de origem de tecnicamente racistas, né, que esse mesmo apresentador fez anteriormente. Então, a partir dali, começa a ter um destaque. E eu também busquei ferramentas do Twitter que pudessem me dar a noção da propagação da informação por hora ali, por tempo. E esse usuário que reportou às 7h49, ele teve muitos retweets, ou seja, muitas pessoas fizeram menção ao tweet dele. Então, provavelmente, foi nesse momento que se espalhou mais aqui no Brasil e as pessoas começaram a criticar o apresentador por conta dos comentários. Às 9h da manhã, às 9h05, o Twitter Judeus pela Democracia faz um post de repúdio. Então foi a primeira entidade a se manifestar dando repúdio à fala do apresentador. Então aqui nós fazemos uma analogia quando você tem uma vulnerabilidade, um bug, foi registrado lá no CVE, e outras empresas, principalmente empresas de segurança, CrowdStrike e outras, começam a citar aquela vulnerabilidade. Alguns profissionais começam a criar exploits de uma vulnerabilidade. E isso começa a ampliar, a divulgar mais aquela falha do sistema de segurança. Então, nesse momento aqui, às 9h05 da manhã, desde o incidente até as 9h, essa foi a primeira nota de repúdio que eu encontrei. Então, isso ganha um alcance muito grande, porque várias pessoas seguem esse Twitter e na vida real, na nossa área de segurança, quando você tem uma empresa divulgando um bug, isso tem um destaque ainda maior, passa para mais pessoas e aí começa a ter problemas, porque os atacantes são avisados, né, que existe uma vulnerabilidade, começam a criar os exploits, começam a criar os programas que vão explorar aquele problema, né? Aqui eu vou fazer uma ressalva, que eu assisti um vídeo do David Jones, e ele é participante do grupo, né, do conglomerado ali da empresa. Ele tem um programa de esportes e ele comenta no vídeo dele que na manhã do dia 8, que foi logo depois da gravação, ocorreu a fala, na manhã do dia 8, o outro sócio do grupo, né, Flow Podcast, ele estava em viagem ao Rio de Janeiro, que ele ia fazer uma entrevista com o Zico, jogador. E até então eles não tinham noção do que estava rolando, do problema que estava acontecendo. Eles estavam a caminho do Rio de Janeiro, num avião privado, um jatinho, né, como a gente viu em alguns posts do próprio apresentador e de membros da equipe. Nesse voo privado eles chegaram a decolar, eles chegaram a estar no voo sem saber o impacto, né, para onde estava indo esse problema,
E quando eles pousaram no Rio, é que eles tiveram a notícia, então que eles se conscientizaram do problema. Aqui eu vou chamar a atenção para esse ponto, porque nas empresas também isso ocorre. Você tem uma vulnerabilidade, essa vulnerabilidade foi explorada, o atacante está dentro da sua empresa. Nós, desde o momento que o atacante chegou à empresa, que ele conseguiu ingressar no sistema, até o momento que você percebe que aquilo ocorreu, né, que você tem um problema ali, um incidente de segurança, nós chamamos esse intervalo de tempo que você não sabe que foi atacado de dwell time. Dwell time ou é tempo, o espaço de tempo entre o ataque ter ocorrido e você perceber que foi atacado. Então, nesse momento, a organização, a empresa Flow Podcast, através do seu dono e do CEO da empresa, eles já sabem que deu problema. Então eles sabem que começaram a citar, né, o trecho do programa e que teve um impacto negativo. Então eles têm a noção que ocorreu um incidente. Só que ele não fala exatamente que horas isso aconteceu. Então é importante, dentro da empresa, quando você encontrou uma vulnerabilidade e você percebeu, estamos tendo um problema aqui, declarar, olha, às 8h12 nós declaramos a emergência, dizendo, temos um problema aqui, foi o final do dwell time, desde o incidente até aqui. Depois, obviamente, a empresa vai investigar para saber quando ocorreu o incidente. Aqui, no caso do Flow Podcast, já sabíamos o momento exato do problema e o momento, a empresa ali já sabia que chegou, já estavam cientes do problema. Então a gente começa a contar esse tempo chamado MTTD, que é Mean Time to Detect. É o tempo médio de uma detecção. Então, verifiquei que tem um problema aqui, esse é o MTTD. No caso aqui do Flow, levou 14 horas desde a fala, né, do pronunciamento do apresentador, até o momento que eles tomaram a ideia, né, tomaram noção que aquilo virou um problema, levou 14 horas. Então esse foi o Mean Time to Detect que a empresa teve para descobrir que teve um problema. Às 9h36, um dos deputados que estavam na mesa, né, ele comentou no Twitter dele que estavam entendendo mal a questão. Então a gente não sabe se ele foi avisado pela empresa Flow Podcast ou se ele mesmo percebeu. Como ele estava envolvido no incidente, ele mesmo pode ter percebido, ou alguém comentou com ele, olha, tá pegando mal aquela fala do apresentador e tudo mais. Então ele vai a público, ele faz a primeira tentativa de correção. Como ele estava envolvido no incidente e ele tenta corrigir o problema, então a gente já declara, então às 9h36 da manhã do dia seguinte da gravação, que ele faz a primeira tentativa de amenizar, de solucionar o problema. Só que essa primeira tentativa dele, que nós chamamos ali de um incidente declarado, não dá resultado. O pessoal continua a falar. Então, essa primeira tentativa dele não resultou na solução do problema, certo? Mas, como ele estava envolvido, ele já sabe e também tem a noção, né? Então a gente chama isso de incidente declarado. Ali ele viu que tinha um problema, certo? Nesse momento, a empresa ela acionaria o plano de resposta a incidente. Então, já sabendo que a empresa corria aquele risco, certo? O apresentador ele já tinha falado outras coisas de maneira muito livre e que resultaram em problema. Então a empresa ela já deveria saber que isso poderia acontecer novamente. Então, se ela já sabe que isso pode acontecer novamente, ela já deveria ter um plano de resposta a incidentes
para resolver a questão o mais rápido possível. Olha, se ocorrer esse problema, faça isso, 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 e o problema está solucionado, ou contido, pelo menos, certo? Então, o plano de resposta a incidente ele serve para casos onde eu sei o problema que pode acontecer, ele vai tentar diminuir os erros, porque é um script para você seguir, então o funcionário ele erra menos quando ele segue um script, e o objetivo é tentar restaurar o sistema e diminuir os impactos, certo? Mas, na vida real, tem muitos planos de resposta a incidente que não dão certo. Ou é uma situação que a empresa não esperava passar. Então, um hacker entrou no seu sistema, foi lá e apagou todo o seu banco de dados. Você não estava preparado para aquilo. Então, não tem um plano de resposta a incidente. O que eu vou fazer? Então agora vamos pensar o que nós vamos fazer. Se soluciona o problema na hora. E isso leva a muitos erros. Erro de comunicação com os clientes, erro de comunicação dentro da empresa. Então, assim, a gente tenta diminuir esses problemas fazendo um plano de resposta a incidentes. Então, segue o plano e vamos esperar que o plano dê certo. Então, a empresa Flow Podcast, ela deveria, ou se já estava preparado, seguir o plano para tentar minimizar o impacto. Eu não sei se foi feito, porque eu não conheço o pessoal lá, não tive acesso a nenhuma informação interna de como eles resolveram essa questão, então não posso dizer o que eles fizeram aqui. Mas fazendo a nossa analogia para o mundo de segurança da informação, é onde você resolve o problema. Seguindo a linha do tempo, às 9h43, o repórter Glenn Greenwald ele comenta o problema. Então aqui a gente faz um comparativo que se a empresa teve um incidente de segurança, essa informação chegou na imprensa. E aí os jornais começam a publicar: tal empresa sofreu um ataque cibernético, tal empresa está tendo problemas, tal empresa está trabalhando num ataque cibernético, né, na solução de um ataque cibernético. Então aqui o Glenn Greenwald ele fez o papel da imprensa. Ele noticiou o fato e deu maior exposição ao acontecido. Às 10h28, aquele primeiro deputado que tentou resolver o problema, né, a primeira vez, ele tenta resolver uma segunda vez, fazendo um troubleshooting, né, fazendo uma resolução de problemas, um debug, né, da situação. E ele faz uma declaração dizendo: olha, fui mal interpretado aqui também, né? O que a gente estava tentando dizer era uma coisa, era outra. Então ele tenta resolver o problema às 10h28. Isso já eram 15 horas depois. Então veja que essa questão do tempo é importante, porque quanto mais você demora a resolver o problema, mais os clientes, os usuários, eles vão estar nas mídias sociais comentando o fato, tirando conclusões, e aí isso vai mudando o cenário do incidente. Então, quanto antes você resolver, melhor. Até aqui, não houve nenhum pronunciamento oficial da empresa Flow Podcast ou Estúdios Flow. E aí esse usuário, esse deputado que estava envolvido, né, ele tenta resolver. Às 10h55 ocorre o tweet do comentarista esportivo Benjamin Bach. Ele foi um dos entrevistados do programa e, como ele tem origem judaica, ele condenou a fala do apresentador e pediu a retirada do conteúdo. Por que eu destaquei esse ponto aqui? Porque nesse momento a gente está fazendo uma análise que, se fosse uma empresa e ela estivesse sofrendo um ataque, são os clientes indo para a mídia, indo para Facebook, Twitter, reclamar que ele está tentando fazer uma transferência no banco ou que ele está tentando fazer uma operação com a empresa não está operacional. Então ele começa a ampliar a discussão, ampliar a exposição da marca, começa a trazer prejuízos, porque daí o cliente fala: eu não vou mais comprar dessa empresa, eu não vou mais ter serviços dessa empresa. Então aqui começam os prejuízos para a empresa
mais capilares, né? Ou seja, os usuários, os clientes da empresa, deixando a empresa porque numa hora que eles estão precisando, a empresa está passando por um ataque cibernético e não consegue atender. Então, por isso, os bancos eles têm fortes sistemas de segurança para evitar que chegue ao ponto do cliente ficar fora de operação, offline, e não consiga realizar uma operação e comece a deixar de ser cliente daquele banco. Outras empresas também, varejistas, comércio eletrônico, todos eles visam proteger os seus ambientes para evitar que o cliente vá lá no Twitter reclamar da empresa. Olha, estou tentando comprar e não consigo. Então isso ocorre, você vê ocorrer com muita frequência quando ocorre um ataque cibernético. Às 10h55 também ocorre um grande problema para a empresa Studios Flow, que é o primeiro patrocinador retira o seu patrocínio, que é a Puma. Então, às 10h55, a Puma foi ao Twitter e declarou: olha, essa empresa a gente não vai mais patrocinar e cancelamos o contrato. Isso marca também, na nossa analogia com a tecnologia, muitas vezes a sua empresa ela tem parceiros de negócio. Ou seja, você é um banco, mas você está conectado com uma empresa financeira que vende os seus produtos. Você é um banco, mas conecta com a Mastercard, que é de cartão de crédito. Quando ocorre um incidente e essas empresas parceiras começam a descobrir, opa, está tendo um incidente ali, elas cortam o seu acesso aos sistemas, bloqueiam as comunicações vindas da sua rede, porque como uma ação protetiva. Bom, se eu sei que você está infectado, eu vou cortar você para que você não afete os meus sistemas. Então, se você lembrar de um caso de um call center que teve aqui no Brasil, e esse call center presta serviço para muitas empresas, bancos, empresas de diagnóstico, de saúde. Quando eles sofreram um ataque de ransomware, imediatamente todas as empresas cortaram o link de acesso deles, para que aquele problema que está localizado naquele parceiro, ele não afete negativamente as empresas clientes ou fornecedores e tudo mais. Então, corta essa cadeia. Aqui foi o que aconteceu. Quando uma empresa tirou o patrocínio do programa, eles perdem muito com isso, né? Então, na vida real, a gente tem a desconexão dos sistemas integrados quando ocorre um incidente. Às 11h36, o Twitter do Sleep Giants, que é uma organização que busca proteger ou lutar por causas sociais, e essa turma, o Sleep Giants, eles vão até as empresas que patrocinam ou que anunciam com determinada pessoa, né, vão nas marcas e pede uma resposta, né, cobrando isso do mercado. Olha, como que você patrocina um programa que é homofóbico? Como que você patrocina um programa que fala sobre racismo ou alguma coisa? Então, o Sleep Giants foi envolvido. Então, às 11h36, eles fazem um comunicado, né, citando a questão e pedindo que as pessoas se manifestem. Eu separei esse ponto às 11h36 porque o Sleep Giants ele é um agravante para a situação. Então, eu já tinha uma situação de crise dentro da empresa, patrocinadores saindo, pessoas pedindo para retirar o conteúdo e tudo mais. Quando isso passa para o Sleep Giants, isso agrava a minha crise. Então, seria a mesma coisa que um concorrente descobre que a empresa está sendo atacada e ele vai a público e começa a fazer propaganda para os clientes falando: olha, o nosso banco é mais seguro, aquele banco está sendo atacado. Então é uma concorrência, certo? Então isso agrava a crise quando você está numa situação de emergência. Teu banco, isso ocorre muito na guerra das mídias sociais. Uma pessoa famosa, uma celebridade, coloca lá no Twitter: não consigo comprar passagem aérea da empresa X.
que o concorrente vai fazer? Ele vai lá e fala assim, olha, o meu site está funcionando, vem aqui, compra sua passagem comigo e ainda vou te dar 10% de desconto. Por que eles fazem essa guerra? Porque é guerra de marketing. Então aqui o Sleep Giant, citando a questão, está agravando a crise por uma questão de marketing também. Então ele quer crescer em cima da pessoa que está sofrendo o ataque, é um concorrente, então, citando aqui o nosso comparativo com a cibersegurança. Às 12h31, o segundo deputado, a Tabata, que era a deputada que estava junto também, naquele momento que ocorre a citação, a Tabata foi a primeira pessoa na mesa a contestar a questão. A gente pode notar pelo vídeo que a pessoa está estarrecida, né, com o comentário feito pelo apresentador, mas eu acredito que numa situação de respeito ao programa, respeito a quem estava assistindo e ao apresentador, ela não fez nada muito drástico ali na hora. Mas ela se manifestou então ao 12h31, porque ela tinha uma outra questão de uma votação que estava ocorrendo na Câmara dos Deputados. Ela já tinha retornado a Brasília e ela se manifesta então somente ao 12h31 com relação à questão, dando a sua opinião, dizendo, apoiando, né? Aqui seria a mesma coisa que a área de segurança da informação já sabia que aquele problema poderia acontecer, avisou a empresa que aquele problema poderia acontecer, mas a empresa não fez nada, não tomou uma ação de remediar a situação antes do evento ocorrer. Quando o evento ocorre, o que o gerente de segurança faz, o CISO? Ele vai falar, olha, eu avisei que isso poderia acontecer. Então, o que a Tabata fez ali, 17 horas depois do acontecido, ela simplesmente se manifestou, olha, eu avisei que poderia dar problema. E realmente manifesta que minha opinião, que sou contra e tal. Então, isso mostra que a área de segurança, às vezes, ela sabe que vai dar problema, ela avisa a empresa, olha, eu preciso corrigir isso aqui, né? Isso aqui pode virar um incidente de segurança, mas às vezes a gente não é ouvido. E quando ocorre um incidente, a gente simplesmente vira e fala, eu avisei. Então aqui foi uma questão do eu avisei. Às 13h08, o filho do jogador Zico confirma que eles iam ter uma gravação, que o pai dele desistiu da gravação depois de ter visto a fala do apresentador. E esse apresentador que fez o comentário, ele sequer estaria na gravação, mas por conta de proteção de imagem e tudo mais, o jogador se reservou o direito de cancelar a gravação. Com isso, há uma confirmação na imprensa que realmente o problema era grande, que começou a cancelar novas gravações, que começou a ter cancelamento de patrocinadores, e a empresa vai a público comentar o caso. Então, de novo, mais um agravante. Até então, o Studios Flow, que é a empresa, não havia se manifestado. Às 13h20, eles perdem o segundo patrocinador, então, cada vez mais agravando, e obviamente, nesse momento, na empresa, está rolando muita reunião, deve ter chamado advogado para estudar o caso, para ver quais seriam os impactos, chamar a área de negócios. Na área de segurança também, nós fazemos um War Room, que é uma sala de guerra, por uma tradução livre, e nessa sala a gente coloca todo mundo, coloca o pessoal de tecnologia, pessoal do jurídico, um gerente com poder de decisão, um vice-presidente, às vezes, da empresa está ali na sala. A gente coloca todo mundo na mesma sala para discutir a crise. Algumas empresas chamam isso de gabinete de crise. Então, puxa, gente, temos um problema. Os patrocinadores estão cancelando, o pessoal está ficando nervoso na internet, o pessoal pedindo para tirar vídeo. Nessa crise toda, o que nós vamos tomar de ação? Né? Então, como eles não se manifestam, não há uma comunicação externa, e isso também na área de segurança, tem que se tomar muito cuidado no momento do incidente. Qualquer menção ao problema, qualquer comunicação que saia errada, pode afetar muito mais a empresa.
Então, nesse War Room, também tem que ter alguém da área de marketing, alguém de relações públicas, um especialista nisso, em gerir crises, como comunicar ao mercado, como comunicar aos clientes, como comunicar aos fornecedores, de maneira que ninguém se sinta prejudicado e que mostre que a empresa está inclinada a resolver o problema. E aí, às 13h33, vem o primeiro pedido de desculpas do apresentador a público. Ele publica esse vídeo. Então, 18 horas depois do fato, a gente tem a primeira tentativa da empresa de resolver o problema. A gente vai chamar isso na segurança de MTTR, Mean Time to Repair, que é o tempo deles detectarem o problema, que foi com 13 horas do ocorrido, até a tentativa de solução do problema, de resolver o problema, deu 18 horas do ocorrido, né? Total. Então, de 13 até as 18, eles definiram o plano de ação e vamos seguir o plano. Então, o apresentador foi lá e gravou um pedido de desculpas. Às 14h05, o terceiro patrocinador pede a sua retirada. E aí continua a crise. Então, o Mean Time to Repair, que ocorreu 18 horas depois do incidente, ele não resolveu o problema. E aí, obviamente, teve outras discussões e tudo mais, a empresa se reuniu, publicaram lá no Twitter que estavam em reunião, que um programa que ia acontecer, ser gravado à tarde, ele foi cancelado. Então, ali já se sabe que as pessoas estavam reunidas tentando solucionar o problema. Às 16h54, ocorre a segunda tentativa de reparação do problema. Às 21h30 depois do incidente ocorrido, eles oficializam a saída do apresentador do programa, né? Então ele deixa de participar do programa, não é mais funcionário, e como ele era sócio da empresa, eles também vão oficializar mais tarde que a pessoa será retirada da sociedade da empresa. Então, às 16h54 foi quando eles publicaram oficialmente a demissão do autor das frases, né, tentando isolar o problema. Se fosse um caso de um incidente de segurança, nesse momento eles estão tentando desligar parte do sistema ou isolar a máquina que está com problema, o servidor que está com problema, ou às vezes, em alguns casos, a gente desliga o sistema, dá shutdown na máquina, né? Desliga o servidor que está com problema para a gente tentar resolver esse problema com mais calma depois. Pelo menos isolando a empresa, que precisa manter seus funcionários e tudo mais, os 80 funcionários que eles têm, os outros programas que eles têm na casa, né? Tentando isolar. Então eles fazem a demissão do apresentador e às 21 horas, também tentando resolver o problema, eles convidam um especialista em relacionamento com judeus, né? Ele também é judeu, autor de vários livros, o André Leist. E o André vai fazer uma entrevista, né, com os apresentadores. É um programa mais formal. E ali são discutidos vários pontos. O apresentador em questão que fez os comentários, ele pede desculpas novamente. Ele avisa que ele está sendo desligado, que ele não vai mais participar do programa, né? Ele pede que os outros programas sejam poupados, né, desse cancelamento. Ele pede que os patrocinadores voltem a trabalhar com a empresa, que ele está saindo da empresa. E isso a gente vê que é uma tentativa, então, de solucionar o problema do tipo, olha, esse cara ele fez esses comentários, então ele está saindo da empresa. A empresa continua, esse cara saiu. Então tenta mudar a percepção do problema. Então, dentro da tecnologia, a gente também tem isso, né? Então separa o sistema,
tenta corrigir o sistema, às vezes não é possível, então isola aquele componente da rede e tenta, sei lá, remover, apagar aquele servidor de forma a não sofrer mais com aquele incidente de segurança. Então, feita essa análise, que eles tentam poupar os outros programas, a gente chama isso de plano de continuidade de negócio. Todos os outros programas, o Venus Podcast, o A Deriva, todos eles tinham gravações nos dias seguintes. E todos eles cancelaram suas gravações, deixaram apenas o programa principal, que é o Flow, e trouxeram o André Leist para falar. Então vejam que eles isolaram todos os outros programas e continuaram só com a linha principal. Na empresa, a gente tem um problema, às vezes, num sistema de logística ou de contabilidade que não afeta a empresa como um todo. Então você põe os sistemas principais, continua funcionando, enquanto você resolve aquele problema pontual. Então, no plano de continuidade de negócio, quando a gente sofre um incidente, você olha para a empresa e qual que é o mínimo necessário para essa empresa continuar trabalhando? É o sistema de vendas e o sistema de e-commerce. Pronto, só isso aqui já permite que a empresa continue trabalhando. Depois, a gente vai resolver todos os outros problemas e subir todos os sistemas. Então, isso ocorre na empresa. Teve um incidente, isolamos o caso, continuidade de negócio, se for necessário. Aqui a gente tem um controle da comunicação, de novo, para evitar que uma mensagem errada faça um cliente perder a paciência, faça um fornecedor ou um patrocinador tirar o seu patrocínio, alguma coisa. Então, tudo que for para imprensa vai ser publicado no Twitter, qualquer imagem, tudo isso tem que ser controlado. Foi aqui, por exemplo, que eles tomaram a decisão de tirar os programas do ar, né, de apagar o programa problemático e administrar aquela crise, certo? Então, nós, na empresa, a gente vai atender os clientes que estão insatisfeitos, tentar o mínimo possível para a empresa continuar funcionando até a hora que a gente entra no próximo passo, que é a recuperação do desastre. Então, para o último passo, nós temos o plano de recuperação de desastres. Nesse plano, a gente vai trabalhar como que a gente restaura a imagem da companhia, certo? Perante o mercado. A gente vai tentar reverter a opinião do cliente, melhorando os serviços. Vai trabalhar o melhoramento dos sistemas, que eles fiquem mais eficientes, que menos vulnerabilidades, né? Vai estabelecer algumas regras e protocolos de segurança, porque uma vez que eu identifiquei por onde o atacante entrou, agora, olha, já sei que aqui eu tenho uma brecha, então vamos mudar o protocolo. Toda vez que um usuário for cadastrado, tal, então segue o protocolo. Aqui o programa vai ter que, o Flow Podcast vai ter que definir algumas regras, do tipo, não vai ficar mais programa ao vivo, vai ser somente gravado, ou não se pode tocar em certos assuntos. Se alguém começar a falar sobre um determinado assunto polêmico, já, pessoal, então vamos mudar de assunto, porque esse assunto é muito polêmico, sabe? Então você define alguns protocolos de segurança para evitar que isso ocorra novamente. E monitora mais. Então terminou um programa, ele foi para o ar, eu vou ficar monitorando para ver se não teve nenhum comentário negativo. E se tem um comentário negativo, já executa um plano de ação para estancar o problema. Então isso foi o que faltou antes. Você vê que o problema ocorreu às 19h30 de um dia, ele só foi solucionado quase que 24 horas depois, né? Se for feita a solução, a gente ainda não sabe, né, como que vai dar a continuidade dessa empresa, certo? Então, monitorar melhor vai fazer parte do plano de recuperação de desastres. Como que esses planos são construídos? Primeiro, a gente faz uma análise de risco da empresa, aonde pode ter os problemas. E, fazendo a analogia aqui com o programa Flow Podcast,
a gente já viu que aquele apresentador ele tinha comentários polêmicos. Então, já sabendo que a empresa tem esse apresentador e que ele não tem uma política de poupar alguns assuntos, a empresa já devia ter se preparado para, olha, quando esse cara falar uma besteira muito grande, vamos resolver o problema dessa maneira. Então, foi meio que uma falta de planejamento, de preparação. Eu trabalhei numa empresa uma vez e os 3 sócios dessa empresa, eles não tinham bons hábitos alimentares e de exercício físico, não tinham uma boa qualidade de vida e viviam em aviões, viajando de um lado para o outro, fumavam bastante. Então eu fiz uma análise rápida ali da empresa, eu falei, olha, se qualquer um dos sócios ali morrer porque está exposto a cigarro, viagens, maus hábitos alimentares, maus hábitos de cuidados com a saúde, se um desses caras vier a falecer, essa empresa vai ter problema. Então, quando eu notei isso poderia acontecer, eu falei, olha, se essa empresa tiver problemas, eu vou ter problemas porque posso ficar sem salário, pode ser que eu fique sem trabalho ou alguma coisa. Então, eu procurei sair da empresa, procurei outro emprego e sair daquela empresa, porque para mim era muito arriscado. Então, aqui os apresentadores, os sócios da empresa, eles deviam identificar que aquele apresentador em questão, ele tinha falas polêmicas e que isso poderia acontecer. Então, eles já deveriam ter um plano de ação caso isso aconteça. É muito comum que as empresas tenham isso. Por exemplo, uma empresa aérea, quando cai uma aeronave, ele já tem todo o procedimento, ir à imprensa, falar isso, falar aquilo, falar que está sendo investigado, tal, lista de passageiros, disponibilizar ajuda aos parentes das vítimas e tudo mais. Então, isso ocorre nas empresas de linhas aéreas. A gente também deve se preparar, então, para essas situações. Se eu não encontro riscos na minha empresa, o que eu vou fazer? Eu vou olhar o mercado, vou olhar as empresas parecidas. Ocorreu lá com Joe Rogan, que também tem um podcast nos Estados Unidos, ele está sendo censurado e está tendo um impacto muito grande para ele. Ocorreu, por exemplo, com outro apresentador aqui no Brasil, Rafinha Bastos, fez um comentário ao vivo, sofreu penalidades com aquele comentário. Então, já se vê que o mercado que é muito sensível a certos comentários. Então, quando é sensível aos comentários, poupe os seus clientes, seus ouvintes, seus telespectadores daqueles comentários. Então, eu, por exemplo, não me envolvo muito em política, tudo, porque a minha audiência eu quero que seja feita da maior diversidade possível, que tenham pessoas de um espectro político X e Y. Quero que todos venham ouvir o meu canal, minha mensagem. Então eu não posso ficar me envolvendo, me expondo, né, politicamente ou com minha opinião, com medo de, às vezes, aborrecer um possível telespectador aqui dos meus vídeos, né, um possível ouvinte do meu podcast. Então, por conta disso, eu procuro não me envolver em muitas polêmicas. E esses planos, o objetivo deles é prover a melhor saída para a empresa a um problema. Então, tem um problema, como que eu saio desse problema? Como que eu volto a minha empresa ao normal? 100% funcionando, o Flow Podcast ter todos os programas sendo gravados, sendo editados, publicados, tendo as pessoas assistindo os programas, aumentando o número de seguidores. Então, o que eu preciso fazer para voltar a esse normal? É agora que eles vão trabalhar, então, nesse plano. Então, a empresa ela tem que ter esse plano. Quando ocorreu um problema, como que eu saio desse problema, como que eu volto ao normal da empresa. Nós, profissionais de cibersegurança, estamos encarregados de fazer esses planos, testá-los e aplicar esses planos durante um problema, um incidente de segurança. Muito bem, um programa mais longo hoje, mas achei importante usar esse artifício, né, de maneira lúdica e mostrar para vocês como que uma empresa se protege de um incidente de segurança, que obviamente não foi o mesmo caso do Studios Flow, mas é uma boa analogia aqui para a gente comparar e aprender um pouco mais. Espero ter contribuído
com os seus conhecimentos, aprendido um pouco mais sobre segurança da informação em empresas, como proteger empresas das ameaças. E se você tem algum tema e alguma dúvida sobre cibersegurança, mande para nós e a gente pode criar uma pauta específica sobre esse assunto. Como sempre eu digo, fique seguro.